Salve, salve, eminentes irmãos! Estamos aqui em mais um Vidas Iniciáticas e hoje com o nosso irmão Gutenberg Ceribelli. Que vida fantástica! Acompanhe a trajetória desse irmão que teve várias dificuldades, mas não se rendeu e continuou seguindo em frente. Acompanhe aí. Na verdade, a minha infância, eu nasci aqui no Rio, né? E eu fui para o Maranhão, né? Que na época o meu pai passou no concurso público na Vale do Rio Doce. E fui com 2 anos de idade lá para o Maranhão. E assim, tive a minha infância e a pré-adolescência lá. Na cidade de Santa Inês, Imperatriz, São Luís. E retornei para o Rio aos 15 anos de idade. E nesse meio termo, eu não tive uma infância assim com uma família de um nível de classe média alta. Sempre foi mais voltado à classe pobre, né? E aí, conforme eu vim parar aqui no Rio de Janeiro, né? Eu já não tinha mais meus pais, né? Meus pais se separaram, cada um seguiu o seu rumo e eu segui o meu, né? Com os meus parentes, com amigos e vim parar aqui no Rio. A minha infância foi lá no Maranhão, né? Não foi uma infância muito boa, eu tive que correr atrás de muita coisa, né? Trabalhar desde cedo, por conta dos meus pais, né, ter separado. Então foi tudo muito difícil e tudo muito corrido. E daí, na minha pré-adolescência, eu vim para o Rio de Janeiro, que é onde eu estou hoje, né? E aqui eu tive mais infância do que lá no próprio Maranhão. Aqui eu joguei futebol, cheguei a jogar no Vasco, com 16 anos. E aí, quando eu completei a maioridade, né, servi o exército e, trabalhando na rua, conheci o nosso soberano grande primaz, né, emérito, que é o Ney Inocêncio, e na época o grande secretário aqui, que foi o Domício da Gama de Carvalho Moreira, né, que ele era da loja Pioneiros do Progresso, ali no Palácio Maçônico. E conhecendo eles, né, que eu comecei a ter um envolvimento, né, com a maçonaria, que na época eu trabalhava trocando vale transporte por dinheiro na rua. E aí tem uma coincidência, né, aí nesse meio, porque eu passava sempre na Rua do Lavradio e eu olhava aquele prédio, né, aquele prédio lá do Palácio Maçônico e ficava admirando, caramba, que prédio bonito. Qualquer dia desse ainda vou querer entrar aqui para conhecer e tudo mais. E aí eu lá na Rua Mendes Sá, em frente ao restaurante Nova Capela, conheci o Ney Inocêncio e o seu Domício, né, que eles trocavam vale transporte comigo. E nessa interação entre eu e ele, né, entre eu e eles, né, no caso, eles perguntavam onde você mora, onde você viveu. E aí trocava vale transporte comigo, levava quentinha para mim. E aí num belo dia eles perguntaram: tô vendo que você é um menino muito trabalhador, que corre atrás de seus objetivos e quer fazer um teste aqui no meu escritório, não? Até então eu não sabia que era Supremo Conclave nem maçonaria. Eu disse: quero, vou sim. Aí ele: você sabe mexer em computador? Aí eu disse: sei, eu fiz um curso básico numa associação de moradores, tá onde eu moro, e eu quero fazer esse teste sim. E aí o seu Domício chegou para mim e falou: esteja aqui no dia seguinte, às 10 horas da manhã. E assim foi feito, né? Cheguei lá no Lavradio número 100, né? Foi a sede, uma das sedes do Supremo Conclave, às 10 horas da manhã. E aí o seu Domício chegou, Gutenberg, aqui me apresentou lá o prédio, as salas, e me colocou de frente a um computador. E aí eu, de frente ao computador, fiquei paralisado, sem ter o que fazer. E aí: Gutenberg, o computador tá aí. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu tinha, na verdade, né, mentido para eles dizendo que eu sabia mexer em computador. Eu não sabia de nada, nem ligar, como nunca tinha visto um computador na minha frente, só por TV. E aí eu cheguei e falei a verdade para ele. Falei: seu Domício, mil desculpas, eu menti para você, pro seu Ney, eu não sei mexer em computador de nada. O que eu queria era arrumar um trabalho, como eu trabalho na rua, eu queria um trabalho mais digno, né? E aí ele
cheguei, levantei da cadeira meio explosivo e falei, ó, 1000 desculpas, eu menti para vocês, eu vou voltar pro meu trabalho. Aí ele, não, meu filho, calma. Ele com aquela voz suave, né, tranquila, calma, senta aqui, que ele era aposentado da Marinha, né, oficial da Marinha. E ele, senta aqui, meu filho, eu vou te dar um copo d'água, você fica calmo. E ele, ó, eu vou te ensinar os primeiros passos, mas você não conta pro Ney que você não sabe mexer no computador não, hein? Finge pra ele que você sabe mexer no computador, senão você não vai conseguir trabalhar aqui. E aí ele começou a me ensinar os primeiros passos, né? Em fazer pranchas, atos, decretos. E assim eu fui aprendendo, fui evoluindo, fui fazendo cursos. E tô aqui até hoje, né? Desde 2005, até hoje estou aqui. Bom, o seu Ney, né? Para mim, assim, está sendo ainda, né, um pai, né, porque ele me ajudou muito, eu como pessoa, em aprendizagem, né, e ele ele levou quentinha para mim quando eu trabalhava lá na rua, né, foi o cara que me apoiou e me abraçou como um filho, né, que é um filho que ele não tem, né? Então eu tenho um enorme apreço, respeito por ele e às vezes eu fico até emocionado de falar dele, né? Porque eu acho que sem ele aqui eu não estaria aqui hoje, né? E o seu Domício, né? Que Deus o tenha, que faleceu também em 2007, né? Ele também foi um ícone para mim, né? Que se não fosse por ele também, por nenhum dos dois eu não estaria aqui. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que era maçonaria, do que era Supremo Conclave. E aí, pela minha convivência, né, na rua, trabalho, eu não tinha mais esperança assim, de encontrar pessoas, né, fraternas que ajudavam, que acreditavam em você, que investia em você e que via que você teria um futuro. E eu vi isso no seu Ney e no seu Domício, né? Porque as pessoas, quando te olham na rua, te olham de forma diferente e eles não. Eles me olharam de forma que me acolheram, que me deram apoio e que acreditaram que eu poderia ser uma pessoa melhor e que acreditaram que eu sou um homem de boa índole, de estar perto deles. Então, eu hoje... Eu sou muito grato a Deus de ter colocado pessoas assim, né, maçons assim, porque eu não sabia, né, não conhecia a maçonaria, que muitos maçons têm esse tipo de índole, né, de ajudar, de fraternidade, de fazer acontecer, de abraçar as pessoas, né. E eu realizei muitos sonhos por conta do seu Ney. Primeira vez que eu viajei de avião foi o seu Ney. Primeira vez que eu fui no McDonald's foi o seu Ney. Então, ele foi a pessoa que eu vejo que tem mais, que eu tenho mais apreço, mais orgulho de ter conhecido ele. Foi impactante para mim, né? Porque foi tudo que um desconhecido que eu não conhecia. Apesar de trabalhar aqui desde 2005, eu fui iniciado em 2016, que o seu Ney chegou para mim e falou, olha, você vai receber diversos convites para entrar para a maçonaria, mas só quando eu achar que você estiver preparado é que você vai fazer parte da nossa ordem. E aí, numa bela semana, da noite pro dia, ele chegou, ó, essa semana você vai ser iniciado, e eu não sabia. Aí eu, como assim? Ele, ó, você vai ser entrevistado, né? Vai sindicante na sua casa te entrevistar e não se assuste. Falei, tudo bem. Aí foram lá, me entrevistaram e foi isso tudo durante uma semana. Eu não sabia de nada, 1 mês antes, 2 meses antes. E aí, quando fui iniciado, foi bastante impactante assim para mim, porque foi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Que eu imaginava uma coisa e aqui é outra coisa totalmente diferente. E eu me coloco, por ter passado pela minha iniciação, me coloco como
no lugar do Ney Inocêncio do seu domício, por ter ajudado. Eu também quero ajudar as pessoas e eu ajudo, porque hoje, por ser maçom e eu ter me espelhado neles, por eles terem me ajudado, eu também ajudo pessoas. Entendeu? Então, a maçonaria, para mim, virou uma fraternidade que ajuda pessoas, né? Que agrega na vida de pessoas. Que a gente tem que ser um espelho para as pessoas aí fora, né? De ser homens de bons costumes e que realmente está aqui para poder fazer a diferença no mundo, no Brasil, e de ajudar na melhor forma as pessoas serem melhores. Tratar o outro com mais empatia, com mais carinho e acreditar que a pessoa também tem o direito de poder crescer, de evoluir e de ter uma chance que eu tive de estar num bom emprego, de conviver com pessoas assim, né? Porque eu não convivia com pessoas assim. Eu não sou o que eu sou hoje. Antes eu era como um bicho do mato, né? Vamos dizer assim, né? No modo mais vulgar, assim. Hoje eu, pelos ensinamentos que eu tive, pelas pessoas que eu convivo, eu mudei muito, né? Então foi graças à maçonaria e às pessoas que eu convivo. Então eu acho que as pessoas teriam que dar mais chances para esses jovens que não têm uma perspectiva de vida igual eu não tinha um horizonte, eu não tinha uma perspectiva de vida. E hoje eu tenho, graças à maçonaria, graças ao Supremo Conclave e graças ao rito brasileiro. Eu iniciei na loja Fé, Esperança e Caridade, né? É uma loja que eu me senti bem, com os irmãos, com todos os integrantes da loja. E eu cheguei eufórico, querendo fazer acontecer. E aí tinha aqueles irmãos que eram mais conservadores e tem toda essa questão dentro de loja, né? Que aí, consequentemente, acaba se tornando uma fraternidade, né? E aí assim que eu fui a mestre, eu me identifiquei muito em fazer diácono, né? Na loja. Eu gostei muito porque eu gostava de me movimentar. Eu não gostava de ficar só sentado, parado, disputando e aprendendo e absorvendo. Eu gostava de botar em prática, de fazer acontecer, de me movimentar, né? Então, foi um cargo que eu gostei muito de fazer em loja, que por eu também trabalhar aqui no Supremo Conclave, os irmãos enxergavam uma certa desenvoltura para eu ser secretário, né? Então eu fui secretário na Fé, Esperança e Caridade durante 3 anos, fiquei no secretariado de lá da loja, e que hoje eu sou secretário, né, dos corpos filosóficos, né? Aqui também do Supremo Conclave. Então, eu me identifiquei muito nesse cargo de secretário e de diácono, né? E também, consequentemente, os irmãos também me vê como um grande mestre de cerimônia, né? Eu não me enxergo assim. Eu não me enxergo assim. Mas eu faço com todo carinho, com todo esforço, com toda dedicação, no que eu puder ajudar. Porque, entre aspas, eu fico mais nos bastidores, né? Que eu não sou muito de falar, de palestrar, mas nos bastidores é igual o Ney Inocêncio sempre fala, né? Tô aqui para trabalhar, tô aqui para fazer acontecer. Então, nos bastidores, o que puder contar comigo, tô aí para poder ajudar a progredir, a fazer acontecer e ajudar os outros irmãos também no que eu puder. Uma secretaria de uma loja tem toda uma desenvoltura de todos os cargos, né? Porque você tem que saber o que cada cargo faz administrativamente dentro de uma loja, porque é lá que você faz a ata, que você escreve a vida do irmão dentro de loja. Então eu acho que a gente tem que ter essa desenvoltura de saber o que cada cargo faz, o que cada um pretende e faz dentro de loja para fazer acontecer e a maçonaria progredir através disso, né? Então o secretariado é basicamente isso, né? De você poder passar a história da loja numa ata dos acontecimentos de cada irmão, do que faz e do que não faz dentro de loja.
Os graus filosóficos também foi um outro impacto que eu tive, né? Quando eu comecei, porque no meu entendimento, eu acho que eu me coloco num aprimoramento moral, né? Nos graus filosóficos e que fez parte da minha vida, que eu me identifico muito nos graus filosóficos, né? E até fico também emocionado, né? Porque como não sou muito bom com as palavras, nos graus filosóficos ter muita coisa que aconteceu na minha vida se passa dentro dos graus filosóficos, né? E aí eu vejo que parece, não que os graus simbólicos dos irmãos não sejam fraternos, mas você ainda vê mais fraternidade ainda, de ajuda, de aprimoramento moral, cívico e de os irmãos ser muito mais fraternos do que nos simbólicos, né? Não comparando, não querendo colocar isso como uma disputa, né? Mas foi onde eu me identifiquei mais. Não sei assim me expressar direito, mas é um grau que realmente que eu me identifiquei também, né? É um grau que eu também me identifiquei por ter essa história da minha vida basicamente dentro disso, né? Dentro de um trabalho, da chance que eu tive de entrar aqui, da chance que o Sr. Ney e o Sr. Domício me deu, né? E de ajudas que até hoje eu tenho, né? Não só do Sr. Ney, mas também o nosso primaz, que é o Juliano, me ajuda muito, me agrega muito na minha vida, né? E eu só tenho a agradecer, porque eu ainda estou em aprendizagem constante dentro dos graus filosóficos. E todo dia eu consigo aprender alguma coisa, o mínimo que seja, eu aprendo, né? E graças a Deus eu só tenho a agradecer por eu estar aqui, por eu praticar os graus filosóficos, porque na minha cabeça poucas pessoas têm a chance que eu tive de estar aqui. Então hoje eu me considero um privilegiado por estar praticando isso aqui no Rito Brasileiro. Hoje o meu trabalho aqui no Conclave é a parte de expedição, né? Expedição de material, de graus, né? Que eu envio os pedidos dos irmãos que eles fazem dentro do nosso sistema, por e-mail. Então, praticamente é um secretariado, né? Eu envio todo o material de liturgia e ritualística para os irmãos no Brasil inteiro. Então eu trabalho na parte de expedição, né? Que é um trabalho muito corrido, muito árduo, de muita atenção. Então antigamente no Supremo Conclave nós não tínhamos essa parte de expedição. Eu trabalhava na secretaria, mas era voltado para toda a área. Hoje, como graças a Deus o Supremo Conclave evoluiu, cresceu, e eu faço parte da parte de expedição, de envio de material. Eu estou aqui para poder ajudar no que for preciso. Eu não fico medindo esforços, né? Não só na parte de expedição, mas no que o Supremo Conclave e o Rito Brasileiro precisar de mim, eu estou aqui para poder fazer acontecer, evoluir, e estou aqui para trabalhar, para fazer acontecer. Eu comecei aqui em 2005, né? A gente no Supremo Conclave trabalhava em uma sala só, pequena, né? E eu nunca imaginei a gente estar hoje na estrutura que nós estamos, né? E isso é um orgulho para mim, que faz parte também do meu trabalho. Que se eu não tivesse trabalhado do jeito que eu trabalhei, eu também faço parte disso. Então a gente trabalhava lá no Lavradio, que era uma só sala, e nos mudamos para Rua Riachuelo. E lá eu fiquei encantado. Nossa, maior, mais salas, tudo mais e tal. E fiquei muito mais animado em poder trabalhar e poder ajudar o nosso rito a evoluir também, né? E aí me deparei com uma outra sede, né?
que um ano e meio depois, 2 anos e meio depois, viemos aqui para o Alto da Boa Vista, que foi o triplo do tamanho da Riachuelo, né? E quando cheguei aqui, me animei mais ainda, né? Foi um trabalho muito árduo, essa mudança toda, essa transição, que ainda estamos nos adaptando, né? Mas estou muito feliz, estou muito animado e cada dia que passa estou gostando mais do meu trabalho e da evolução do rito brasileiro. A história do rito brasileiro é que todos os outros presidentes, né, que foi aqui do rito brasileiro, morreram no cargo. Mas aí o que a gente pensa sobre isso? O irmão não quer dar um cargo, não quer dar o braço a torcer para dar o cargo a ninguém e, consequentemente, morre no cargo. Com o seu Ney foi diferente. Ele chegou a um momento que ele já trabalhou muito e ainda trabalha pelo nosso rito e que ele quis por ele mesmo, por conta própria dele, em fazer o rito brasileiro também evoluir, crescer e indicar o nosso irmão Juliano, né? Que foi uma grande aquisição, né? Que o nosso irmão Juliano, ele é uma enciclopédia da maçonaria, do rito brasileiro. Então não tinha pessoa melhor para ter colocado ele aqui, né? Que o Juliano também, ele e o seu Ney têm a mesma característica, né? De fraternidade, de ajudar, que hoje, como praticamente o Juliano ter tomado o cargo do seu Ney de me ajudar, que hoje quem me ajuda muito é ele, e que eu também só tenho a agradecer por tudo que ele tem feito por mim aqui no Supremo Conclave, na minha vida profana também, aí fora ele me ajuda bastante. Então, esses dois aí para mim, sou fã dos dois. A minha relação ao nosso novo soberano grande primaz, né, o Juliano, ele deixa a gente bastante à vontade. Não é como se fosse um funcionário, ele deixa a gente bastante à vontade, como se a gente fosse amigo dele mesmo, sabe? Ele dá essa abertura pra gente poder conversar, falar sobre tudo da nossa vida, do dia a dia, na nossa correria aqui do Supremo Conclave, que é constante, que é imensa, entendeu? Ele não é aquele tipo de cara que só fala comigo na hora que eu quero, na hora que pode. Não, qualquer hora, qualquer um aqui está aberto a bater na porta dele, da sala dele, pode conversar comigo sobre o que quiser, o que estiver acontecendo. E ele tem uma coisa interessante, né? Por ele também ser psicólogo, ele, quando percebe que um de nós aqui está com algum tipo de problema, às vezes a gente está com nossos problemas, a gente se fecha. Não vou contar isso para ninguém, não vou falar. Ele já percebe isso, ele já capta isso, ele te chama na sala dele. Eu quero conversar com você, o que está acontecendo? Eu percebi que você está diferente, que você está assim. Então, eu posso falar do Juliano, que ele é um amigo, né? É um amigo nosso. Olha, eu quero evoluir como pessoa dentro da maçonaria, com os ensinamentos da maçonaria, dos graus filosóficos, como do Supremo Conclave. E quero continuar estudando tanto aqui quanto lá fora, né? Quero fazer uma faculdade, né? Que eu só fiz técnico, né, de informática, conforme eu fui evoluindo aqui. Só fiz cursinhos básicos e técnico de informática e quero continuar estudando, me aprimorando e evoluindo também aqui dentro do meu trabalho, né? Não estou querendo ser pretensioso de querer dizer que eu também quero ser primaz um dia, mas é um sonho também, né? Também quero ser regente, também quero ser primaz, mas primeiro vamos aprender, né, com o nosso primaz, o Juliano, que eu ainda tenho muito que aprender ainda, muito que evoluir. E se depender de mim, eu me aposento aqui no Supremo Conclave. Eu vi isso no seu Ney e no seu Domício, né? Por eles se autosservirem como pessoas de ajudar
Então eu fixo isso muito na minha cabeça. Por eu ter sido ajudado por eles, eu também poder servir e ajudar as pessoas, né? Ajudar o irmão que precisa ser ajudado aqui também, né? De poder ensinar, de poder agregar na vida das pessoas. Então, é o que eu penso, é o que eu aprendi e é o que eu enxerguei isso dentro do Ney Inocêncio e do seu Domício, né? De servir o que eu posso ajudar nas pessoas, com os irmãos, dentro da minha família. E é isso que eu penso, que passa pela minha cabeça. É o irmão saber da chance, né? A chance que eu tive com o Ney Inocêncio, né? De poder não olhar para as pessoas diferentes, né? De poder saber da história das pessoas, né? Que a gente não sabe. Às vezes a gente só julga as pessoas olhando. Eu acho que também uma conversa, um conselho, uma ajuda, também faz com que as pessoas estejam abertas a poder falar sobre suas vidas, suas dificuldades. E é isso que eu recebi dos irmãos aqui. E é isso que eu também quero passar para outras pessoas. Eu vivo em constante evolução, né? E o que faz eu evoluir é eu me espelhar, né? Nesses grandes ícones da maçonaria, do rito brasileiro, do Supremo Conclave, que é o seu Ney, que é o Juliano, que é o nosso irmão Eduardo Viana, que também já esteve aqui, é o seu Dourado, que são irmãos que eu tenho um grande apreço, que eu aprendo muito com eles, e é com eles que eu estou evoluindo, né? E eu acho que o que eu preciso melhorar é que eu tenho que ser mais aberto aos irmãos para poder eles me conhecerem melhor, né? Que muitos só falam Gutenberg para lá, Gutenberg para cá, mas quando chegam de outros estados, vêm aqui, não procura saber quem é o Gutenberg, né? E eu acho que eu estou ainda aprendendo a ser mais aberto aos irmãos, a vir me conhecer, vem aqui me conhecer, bater um papo, conversar comigo, né? Que isso também me considero como um defeito meu. Eu deveria ser um pouco mais comunicativo, né? Então, como eu falei, eu estou me aprimorando mais, aprendendo com todos esses irmãos que eu falei aqui e estou em constante evolução e aprendizado. Teve um acontecimento na minha loja, na Fé, Esperança e Caridade, que nós, assim que terminamos a nossa reunião, né? E nessa reunião nós estávamos falando justamente de procurar ajudar as pessoas. E nesse dia, quando nós saímos da reunião para ir para o Ágape, apareceu uma pessoa, né? Nos pedindo ajuda. Um prato de comida e tudo mais, e aí nós levamos essa pessoa pro Ágape. Não foi eu que chamei, mas foram os irmãos da loja que chamou. E isso, eu me coloquei no lugar dessa pessoa quando eu conheci o Ney Inocêncio e o seu Domício, que eu achei aquilo ali muito fraterno, muito fantástico, e também me emocionei no dia. Eu olhei e falei, caramba, eu não imaginava que na maçonaria existia isso e que era assim. Eu imaginava outra coisa. Então foi uma coisa que me impactou eu ter visto naquele dia, naquele momento, porque a gente estava justamente falando sobre isso na reunião. E aí, teoricamente, a gente falou teoricamente e fizemos isso na prática quando acabou a reunião. Então eu liguei uma coisa com a outra, né? Então isso foi uma coisa, um diferencial, né, que me fez também como maçom, como pessoa e tá gostando cada vez mais da maçonaria. Meu irmão, o rito brasileiro é como continuo repetindo falando. Foi o que o Ney Inocêncio e seu Domício me fez aprender, né? Ajudar.
ajudar e fazer as pessoas evoluírem dentro do rito brasileiro. Eu acho que o rito brasileiro tem esse diferencial desse abraço fraterno, né? De fazer agregar as pessoas, de estar aberto às pessoas virem aqui para poder ajudar. É igual o nosso primaz fala, né? O Juliano. Aqui não é a sede, não é um palácio, não é nada. É a casa do rito brasileiro. Aqui recebe todos os irmãos para poder ajudar no que for preciso, no que for a gente poder progredir e fazer acontecer. Então, o rito brasileiro é uma mãe, né, que abraça a todos com fraternidade, com humildade, com sinceridade, honestidade. E aqui nós estamos para poder ajudar. Sim, irmão, eu ajo dentro do meu trabalho, dentro da maçonaria, dentro do rito brasileiro. Tudo que eu faço é me entregando de corpo e alma, de coração, né? Os irmãos falam, né, que eu sou dedicado, mas isso para mim não é nada. Eu tenho que trabalhar cada vez mais e me dedicar cada vez mais ainda, né? E eu acho que os irmãos têm que acreditar que a maçonaria, que o rito brasileiro faz a diferença na vida das pessoas, na vida dos irmãos, igual fez na minha, né? E eu sou imensamente muito grato pelo rito brasileiro, que mudou a minha vida.